Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome daquele que vive, que reina e que tem o domínio para toda a eternidade. Queridos, estamos entrando neste momento no seu lar, onde já peço de que transforme a sua sala em um altar de adoração a Deus. A Bíblia fala de que Abraão, onde ele chegava, ele levantava um altar. E nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando-os, quando não estamos podendo ainda nos congregar, tendo em vista esse mal que está assolando a nossa nação e já vem dos 4 continentes, digo dos 5 continentes, assolando o mundo inteiro e tem chegado até nós. Então, queridos, há muitos questionamentos. Se isso vem de Deus, se vem do diabo. Ora, a igreja não foi arrebatada ainda. Então, logo, ainda que fosse o período da grande tribulação, tudo que vai acontecer é por ordem e determinação do Senhor nosso Deus. E para dizer-lhes a verdade, até o diabo, ele tem de se submeter à vontade de Deus, e quando Deus determina, ele também tem que fazer aquilo que é determinado por Deus. Então, meus amados, transforme a sua casa neste momento em um pedacinho dos céus aqui na terra. Transforme a sua sala em um altar de adoração a Deus, esposa, esposo, filhos, todos em reverência, para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Mas antes de iniciarmos a palavra do Senhor, nós iremos adorar ao Senhor com o hino de número 107, firme nas promessas. Então já abra sua harpa aí, para que juntos possamos adorar ao Senhor, pois a mensagem desta noite vai tratar acerca da firmeza que cada um de nós devemos ter na palavra de Deus. E antes de abrirmos nossas harpas, já quero trazer um esclarecimento para aqueles irmãos que não participavam de cultos de ensinamento, que não aprendeu corretamente acerca da maior revelação da parte de Deus, que está aqui, chama-se Bíblia Sagrada. O que estiver fora do contexto desse livro é heresia. E está rodando pelas redes sociais um vídeo onde um determinado irmão está passando a mensagem de um determinado pastor, em que foram ao monte, e lá no monte foi revelado de que vai haver no dia 8 desse mês um grande escuridão, 3 noites de escuridão, e que você tem que comprar vela, e tem que ser a vela branca, tem que ser óleo, e óleo refinado, sei lá, para poder ungir as portas. E se alguém bater na tua porta, então diz ele que não é para abrir porque é demônio. Irmãos, pelo amor de Deus, desperta. Eu tenho recebido alguns pedido dos irmãos para esclarecer o que é que eu acho disso, o que eu acho heresia, simplesmente heresia. Demônio, para entrar, ele precisa que você abra a porta literal
Ele entra quando a gente abre a porta da nossa vida espiritual, escancara para o mundo, aí deu a brecha para ele. E ainda vem dizer, passar óleo lá, ungir a porta com óleo. Oh, meu irmão, ainda bem que não disse que era com sangue de galinha, viu? Porque isso era o que estava faltando, e que também a vela é branca, não disse que é vela vermelha, cor de rosa, preta e mais alguma coisa. Então, em nome de Jesus, sossega a tua alma, que isso aí chama-se heresia. Simplesmente isto, heresia. É isto que está acontecendo. Outro sim, meus queridos, hoje, dia 1º de maio, era o dia da grande festa nossa também, a festa do primeiro batismo nas águas. Iríamos realizar no nosso novo templo o batismo nas águas, mas por determinação de decretos não podemos nos reunir, então não podemos realizar esse batismo. Mas você que é novo convertido, creu na palavra de Deus e deseja se tornar membro do corpo de Cristo, então já vá se preparando, porque iremos ainda neste ano realizar o batismo para aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos agora adorar ao Senhor Jesus, mas antes a oração, não é? Vamos fazer uma oração suplicando a Deus a bênção aí para o teu lar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou eu, Senhor, adentrando nos lares e em muitos lugares, Senhor, aonde os teus filhos, através, meu Deus, da internet, estão acessando, ó Pai amado, este link para ouvir a tua palavra. Meu Deus, nós te pedimos que através deste instrumento chamado internet, a tua palavra, Senhor, possa ultrapassar, meu Deus, fronteiras de estados e, por que não dizer, até países, conforme temos em outros países, Senhor, pessoas atentas, ligadinhas para ouvir a tua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, traz a palavra nesta noite, me usando como instrumento nas tuas mãos, e eu me coloco diante de ti, já decretando a bênção, a cura, a salvação dentro deste lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, queridos, com as nossas harpas abertas, vamos louvar ao Senhor. Hino 107 da nossa harpa cristã. Adoremos ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas em de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo em de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem nas promessas de Jesus, firme, firme,
promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus e graças a Deus, que coisa linda, quando nós estamos firmes nas promessas do Senhor, nosso Deus, nada vai faltar. E nesta noite, o Senhor tem me dado uma mensagem cujo tema é: a firmeza espiritual nos protege da queda fatal. Ouça bem esse tema. A firmeza espiritual nos protege da queda fatal. E nós iremos tomar, meus amados, como base 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 57 e 58, que diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amados, o apóstolo São Paulo, ele que foi usado por Deus como o arquiteto, deu uma doutrina bíblica, deu um ensinamento através de todas as suas epístolas, como deve o cristão se comportar diante do mundo em que nós vivemos. E ele traz uma revelação, respondendo a questionamentos de muitos irmãos acerca da ressurreição. Já pregamos aqui, já falamos acerca da ressurreição, como irá acontecer, daqueles irmãos que partiram daqui para a eternidade. E o apóstolo Paulo, ao descrever com tantas riquezas de detalhes, ele fala acerca dos irmãos e que já partiram, mas partiram com esta esperança. Mas ele fala também para aqueles em que estão vivos. Ora, esta epístola foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos. Porém, ele falando para aqueles daquela época e que servia e serve para os crentes de todas as épocas. E quando ele demonstra o que vai acontecer com os irmãos e que morreram, que corpo vão ressuscitar. Então ele fala nos versículos de número 52 e daí por diante, desse mesmo capítulo, acerca do arrebatamento da igreja, que nós seremos arrebatados quando os arcanjos tocarem a trombeta e que este corpo irá ser transformado. Sim, a transformação do nosso corpo. Mas ele prossegue, e quando chega nos versículos 57 e 58, ele primeiro dá aquele brado de um gozo, de uma alegria imensa, quando ele diz: mas graças a Deus, aleluia, que vai dar a vitória e que está dando a vitória a cada um de nós. Você está aí nesta noite porque é um vitorioso. Eu estou aqui lhes pregando a palavra de Deus porque sou um vitorioso. Aleluia! E ele diz: mas graças a Deus que nos dá vitória
através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a nossa vitória é através de Jesus Cristo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito que nós já teríamos sido destruídos, há muito que já teríamos perdido a nossa fé, teríamos perdido a nossa confiança e a nossa esperança. Porém, é como um brado, quando ele diz mais graças a Deus, aleluia, e que nos dá a vitória até diante da morte, pois a morte não é o fim para cada um de nós. E ele diz graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele chega no versículo de número 58, aí agora vem uma palavra de ânimo, uma palavra, irmãos, interessantíssima. Baixe os seus olhos agora para este versículo. Abra os seus olhos neste versículo 58. Veja a riqueza que nós vamos encontrar, a instrução que nós vamos encontrar para uma vida espiritual fortalecida. Quando ele diz desta maneira: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor nosso Deus. Pois Deus tem uma recompensa para cada um de nós. Mas o que me chama a atenção neste versículo é que Paulo, ele fala acerca de 3 coisas e que nós devemos fazê-las para podermos cada dia termos uma vida triunfante. Quando ele fala a primeira: portanto, meus amados, sede firmes. Meus irmãos, ouça bem esta palavra, sede firme. O significado de nós sermos firmes é um adjetivo do que é sólido, é um adjetivo do que é estável, é um adjetivo do que é terreno, firme. É aquilo que é resistente, é aquilo que é compacto, que não cede com facilidade. Então é algo firme, está edificado ali e que não vai, em hipótese alguma, ceder. É sólido. Sabe o que isto quer dizer? Não é aquele feito um barro mole, em que se joga de um lado, se joga para outro, joga-se na parede. O pedreiro sabe do que estou falando. E eu, que não sou pedreiro, se eu for jogar o barro na parede, então aquela massa vai cair. Por quê? Porque não tem firmeza. Precisa-se colocar algum material para que ela fique ali ligada e depois se transformar sólida. Então, na vida espiritual, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ordena, e Paulo nos ensina acerca da firmeza. A firmeza, meus irmãos, que é uma característica daqueles que não são volúveis. A firmeza, meus amados irmãos, é uma característica daqueles que não são fracos. A firmeza, meus amados irmãos, ela lembra a força, ela lembra de uma coluna que foi colocada com profundidade e aquela coluna está firme ali e aguenta qualquer peso, qualquer impacto que venha, porque ela está firme e edificada. Então, meus amados irmãos, assim sendo, ser firme é ter um caráter reto, um caráter aprovado. Ser firme, meus amados irmãos, é ter uma alma equilibrada, ligada verdadeiramente em Deus.
ser firme, é não ser jogado de um lado para outro. Principalmente, meus queridos, neste momento que eu estou a lhes falar, estamos observando de que um perigo tremendo está rodeando a muitos crentes, está rodeando a muitos servos do Senhor. Pois, meus queridos, firmes são aqueles que, tendo assumido um compromisso, um propósito para com Deus, não voltam atrás. O Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo de número 9, o versículo de número 62, dê uma folheadazinha aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 62. Jesus, ele fala acerca daqueles em que aceitaram o Evangelho e que estão firmes nele. E ele os aconselha dizendo que não devem olhar para trás. Ele diz desta maneira: ninguém que lança mão ao arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. O que isto quer dizer? Que a nossa firmeza, a nossa convicção, aleluia, deve, meus amados irmãos, ser uma convicção absoluta. Uma convicção de que ninguém pode tirar do nosso coração a firmeza do Evangelho. Eu lembro-me, e já contei para os irmãos, aqueles que participavam dos cultos de ensinamento na sede, acerca de dois amigos de infância. Esses dois amigos cresceram, constituíram família, e era uma amizade muito sólida. E o resultado é que um, por força das necessidades, teve que mudar para a cidade grande. E morava distante da cidade grande. E chegando na cidade grande, foi morar justamente perto de uma igreja evangélica. E ele, ouvindo aqueles belos hinos, foi atraído. E chegando ali, ouviu a poderosa palavra de Deus, a palavra que transforma vidas, a palavra em que transforma o ser humano em uma nova criatura. E ele aceitou a Jesus como seu Salvador. E a notícia chegou lá, naquela longínqua localidade, onde ele morava com seu amigo, e que se tornaram compadres. Então, chegando ali, alguém disse-lhe: olha, o teu amigo virou nova seita, pois era assim em que os crentes eram tratados, de nova seita. E aquele amigo, quando ouviu, disse: não creio que o meu amigo virou nova seita. Eu vou lá e eu vou arrancar isso dele. Eu vou fazer com que ele entenda que nós nascemos em uma religião e não podemos mudar de religião. E assim empreendeu a longa viagem. E quando encontrou o seu amigo, disse: compadre, eu vim aqui porque eu fui informado que você agora é uma nova seita. E ele respondeu: ah, compadre, você não sabe o que aconteceu. Eu não tinha certeza de salvação, eu não tinha certeza de perdão de pecados, conforme você também não tem. E o que acontece é que eu cheguei aqui, os hinos em que eu ouvia, a música que vinha da igreja, trazia uma paz ao meu coração. Não era aquela música ou aqueles hinos sem vida, mas um hino que falava e que fala profundamente. E eu fui atraído, e chegando lá, ouvi uma mensagem. E a mensagem que eu ouvi foi uma mensagem tremenda, uma mensagem que transformou a minha vida. Você me conhece desde a nossa meninice, você conhece todos os meus predicados,
Mas eu aprendi que quem aceita Jesus Cristo como único Salvador, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E sabe o que aconteceu, compadre? Agora eu estou firme na palavra de Deus. E o compadre disse: pois eu vim aqui para tirar isso da sua cabeça. Ele disse: compadre, não está mais na minha cabeça não. E para onde foi então? Desceu para o coração. E se está no meu coração, ninguém pode tirá-la, porque eu estou firme e edificado na pessoa de Jesus Cristo. Sim, meus queridos irmãos, aí é um exemplo de uma pessoa firme, mesmo que perca amizades da sua infância, amizade da sua adolescência, amizade dos seus amigos, mas se ele creu nas promessas de Jesus, ele está firme, ele está edificado, aleluias, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, a firmeza, aleluia, é algo tremendo. E quando nós estamos firmes, não olhamos para trás. Eu lhes disse que eu estou preocupado nesse instante, e que nós estamos vivendo já há mais de 40 dias, em que os irmãos não congregam. Todos os dias estou levantando pela madrugada e eu estou orando, estou indo para o templo. A partir das 9h30 da manhã eu estou lá no templo de segunda a quarta. E quinta e sexta estou das 8 da manhã até a meio-dia. Estou ali orando, pedindo ao Senhor, aleluia, e que fortaleça a tua fé, e que dê um crescimento espiritual a você. Queridos, sejamos firmes na palavra bendita e gloriosa, a palavra do Senhor, e que veio em nós, e que nós edificamos a nossa vida espiritual na rocha, chamada nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou questionando aqueles irmãos e que nunca se preocuparam com o ensinamento da palavra de Deus, e que agora não têm a oportunidade de vir à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. E muitos outros, mesmo sabendo que nós estamos indo na casa deles, através, meus amados irmãos, da internet, entrando na sua casa, levando a palavra de Deus e dizendo: querido, seja firme, aleluia, não se abale neste momento, não vacile neste momento. Estamos vivendo a última hora. E a minha preocupação, se houver o tempo do retorno, para nós retornarmos ao templo, como está a fé de muitos? Como está a firmeza de muitos? Eu citei aqui recentemente, e não quero ser repetitivo, porém, é a palavra de Deus. Satanás, olhando para Pedro, então viu que Pedro tinha aquele gênio um tanto quanto forte, explosivo. E aí ele encontrou uma brecha. E vou trabalhar justamente nessa fraqueza do Pedro, que ele pensa que ele é forte. Ele é aquele que toma a frente. Ele é aquele em que, segundo os estudiosos, diz temperamento sanguíneo. Então ele é isto. Mas só que ele não podia tocar em Pedro.
Pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e não tem Satanás, não tem demônios, não tem forças espirituais que possam nos atingir sem a permissão de Deus. E quando Deus permite, é para a glória do seu nome. E Satanás pediu, disse, deixa eu cirandar com Pedro. Essa palavra cirandar, meus queridos, aqueles que trabalham na agricultura e que colhem café e que usava um tipo de uma peneira para poder ali tirar a impureza dos grãos. Então sabe o que significa? Colocava os grãos na peneira e balançava de um lado para o outro, jogava para cima, para baixo, e ali dentro daquela peneira só iria ficar realmente os grãos que estavam bons para o consumo. E Satanás pensou, vou cirandar e Pedro vai cair fora. Mas Pedro estava firme. E Jesus disse, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí vem agora Paulo dizendo, portanto, irmãos, seja firme neste momento, pois a pessoa espiritual, meus irmãos, ela é receptiva para ouvir, aleluia, profundamente e compreender profundamente e ficar firme e conservar-se firme na palavra. A palavra do Senhor é ela que nos fortalece. A palavra do Senhor é ela que nos edifica através do divino Espírito Santo e que aplica em nosso coração. E nós não podemos, meus irmãos, neste momento de distanciamento da casa do Senhor, esquecer a palavra e que fora ensinada. Aquilo em que nós chamávamos e chamamos o culto de ensinamento. Isto que eu estou fazendo nesta hora, aí diante de vocês, perante vocês, o culto de ensinamento da palavra do Senhor. Quantos, meus amados irmãos, em que não quiseram participar, pensavam que já sabiam tudo, e no entanto agora estão percebendo de que falharam muito. Mas aquilo que você aprendeu, conserve no seu coração. Vejam o que nos diz o salmista, lá no Salmo 119, Salmo de número 119, versículos 10 e 11. O salmista diz assim, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Sabe por quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele usa aqui a palavra coração 2 vezes. Primeiro ele diz, de todo o meu coração te busquei. Queridos, você está buscando o Senhor de todo o seu coração neste período de distanciamento, nesse período de afastamento do templo? Você está buscando verdadeiramente de todo o seu coração a alimentação? A Bíblia Sagrada, onde é que ela está? Ela está na sua mão agora, ou você apenas deu uma passadinha aí na frente e já está, eu estou querendo ouvir outras coisas. Eu estou querendo ouvir, conforme fui informado, de que há irmãos que estão aproveitando esse tal de live, onde os cantores sertanejos estão transmitindo diretamente da casa deles, e muitos irmãos
estão participando e até postando nas redes sociais. Irmão, vai te converter em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és um vaso para adorar ao Senhor. Isto não é firmeza de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele está adorando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, louvando ao Senhor, e não acompanhando esses cantores mundanos com músicas profanas, músicas vexatórias, letras que envergonham. E você ainda ter coragem de pegar o seu filhinho, a sua filhinha e achar bonito. Olha aqui, está tocando essa música bem balançada. Olha aqui, olha o meu filhinho, ele sabe até dançar o rap. Ele sabe dançar isso, sabe dançar aquilo. Querido irmão, te firma na pessoa de Jesus Cristo. Te firma enquanto há tempo. Te firma em nome de Jesus. Veja a música que inicia o nosso culto de louvor, convidando o Brasil, dizendo: desperta Brasil, desperta Brasil, desperta Brasil. E eu digo: desperta crente, desperta crente. Já trouxe a mensagem aqui acerca do despertamento espiritual. Se você está firme em Jesus Cristo, irmão, aleluia, então se conserve lendo a palavra. Tente ler a Bíblia Sagrada. Veja quantos capítulos você pode ler por dia. Quanto tempo você gasta com o WhatsApp na sua mão e mandando mensagem. E o pior, crentes, servos do Senhor, que vexame, brigando pelo WhatsApp, ameaçando um ao outro. Irmã, irmão, te arrepende. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo: portanto, meus amados irmãos, seja firme. Pare com isso. O verdadeiro cristão não age dessa maneira. É esposa enciumada do seu marido. E por estar enciumada, então fica mandando recadinhos, como que se o marido fosse propriedade exclusivamente dela. E fica mandando recadinhos, usando o WhatsApp, destruição dos matrimônios. É o que está acontecendo neste momento. Irmã, teu marido, o Senhor te deu, mas não é uma propriedade tua. Ele tem um dono, e o dono chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua mulher não é propriedade tua, ela é tua companheira, ela é tua adjutora, mas não é tua propriedade. Portanto, se una neste momento, se arrependam. Mau exemplo, mau testemunho neste momento em que está aí a determinação: fica em casa, e o marido fica em casa. Então começa agora a mulher se revoltando, e esse homem só fica dentro de casa, o homem por outro lado, e essa mulher só perturba. Eu não vejo a hora de sair, e muitas vezes esquenta a cabeça e abre a porta e sai por aí, sujeito até a contrair este vírus. Sim, aí vai se questionar: por que Deus não defendeu? Porém, meu amado, a palavra de Deus está vindo nesta noite dizendo que você deve, nós sermos firme naquilo que ouvimos, firme na bendita, poderosa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, ser firme na vida espiritual é nós sabermos em quem nós temos crido. Aleluia! Querido, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Querido, você tem uma alma. Não importa se esse corpo vier a tombar pelo vírus. Não importa o tipo de enfermidade que venha
ceifar a nossa vida terrena, mas o importante é nós sermos firmes, sabendo aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos passageiros, porém há uma pátria celestial, há um gozo celeste que nos aguarda, que nos espera. E quando, meus amados irmãos, eu lhes disse que ser firme é saber em quem temos crido. Vejam o que Paulo falou. Abra mais uma vez a sua Bíblia na Epístola 2 Timóteo, lá no capítulo de número 1, versículo de número 12. Paulo inicia dizendo: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei e que tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia ou até aquele dia. Qual até aquele dia? Que depósito é esse? É o depósito, aleluia, da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança. E ele diz: eu posso até padecer, aleluia, mas só que tem uma coisa: eu não me envergonho de dizer que eu sou o servo do Senhor. Não se envergonhe de dizer que você é uma serva do Senhor. Não. E ele diz, aleluia, eu posso até padecer, mas só que tem uma coisa: eu estou certo, aleluia, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe quem você creu? Ele é o Senhor. Você sabe em quem você creu? Ele é o Salvador. Você sabe em quem você creu? Ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. É neste em que nós cremos. É neste, meus irmãos, em que cremos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas prosseguindo, ele usa uma outra palavra. E a outra palavra que ele usa é quando ele diz: sede firme e constante. Olha, meus irmãos, que palavra interessante. Sede firme e constante. Ora, o que quer dizer constante? Constante quer dizer aquilo que não muda. Constante quer dizer inalterável, invariável, fixo. É a palavra que quer dizer constante. Então Paulo, ele está dizendo aqui para nós, ele está dizendo: Edivaldo, aleluia, não mude, não mude, porque não há um outro caminho, não há um outro evangelho, não há um outro Senhor, não há um outro Salvador. Não mude. Além de você ser firme, seja constante no seu objetivo. Seja constante. Seja inalterável. Sim. Seja, Edivaldo, invariável. Seja fixo. Eu louvo a Deus porque eu tenho algumas testemunhas do início da minha fé aí na cidade de Caruaru. Temos a irmã Domitila. Domitila foi uma jovem da minha época da mocidade, a minha época em que aceitei Jesus Cristo. Tinha ela, as suas irmãs, sua mamãe, que ainda permanece viva. Foi comemorado, parece-me, 84 anos da vida daquela irmã. E ultimamente que eu estive em Caruaru, estive ali na casa dela. E ela me conheceu. Conforme outros irmãos aí da cidade de Caruaru, e que, por certo, estou sendo informado: olha, Edivaldo, lembra do líder da mocidade? Daquele que foi o nosso líder há mais de 50 anos atrás. Há mais de 50 anos atrás.
Olha, ele está pregando. E você pode olhar no meu rosto. É bem verdade que vai ver os meus cabelos ficaram brancos. As rugas estão chegando. Mas aquele Edivaldo que na sua mocidade deu testemunho, aquele Edivaldo que recebeu a firmeza na palavra de Deus, 50 anos se passaram e ele continua firme aqui. E o que dizer de irmãos e que congregam conosco aqui em Bragança Paulista, conforme a irmã Zeolina. Irmã Zeolina, uma das primeiras ovelhas da primeira congregação que eu fui pastorear. E a irmã Zeolina está hoje com 93 anos de idade. E ela me conheceu. Ela podia se sentar com o irmão Adolfo e olhar e ouvir. Eu trazer o ensinamento, o culto de ensinamento da palavra de Deus. E ela voltar lá atrás, quando eu ainda tinha os cabelos pretos. E ver a minha firmeza até hoje. E o que dizer do pastor Daniel, a irmã Sueli, este casal maravilhoso e que Deus me deu a oportunidade de ganhá-los para Ele. Sim, Daniel chegou nos seus 17 anos, se firmou e está firme até hoje. A Sueli também chegou ali e tive o privilégio de fazer a cerimônia matrimonial deles. Então Daniel pôde olhar para mim e saber e dizer: eu conheço o pastor Edivaldo, ele está pregando a mensagem da firmeza e a mensagem de ser constante, porque ele sempre foi constante. Então, queridos, a constância, ela é uma virtude imprescindível a todo servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A constância fala, meus irmãos, de uma atividade que ela não pode cessar, em hipótese alguma, ela não pode diminuir. Esse negócio de, hoje eu estou menos crente do que ontem. Pelo contrário, hoje eu estou mais crente do que ontem. Sabe por quê? Porque a minha constância me eleva a isto. E Paulo disse: sede firme e sede constante. Então essa constância é algo tremendo, é algo maravilhoso, é perseverança, aleluia, no reino de Deus, guardar o que nós ouvimos, perseverar no que nós ouvimos. Eu fico maravilhado, meus amados irmãos, quando eu leio Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, os versículos 46 e 47, era o início da igreja primitiva. Os irmãos e que estavam se convertendo ali. Mas uma coisa eu acho linda, quando há o relato no livro de Atos dos Apóstolos, acerca da primeira igreja do Senhor formada e início da sua formação. Então diz no versículo de número 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão e em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Sabe o que isto quer dizer? Aleluia, que aqueles irmãos ouviam a palavra e eles estavam unânimos, coesos, vivendo o que diz o salmista no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, esses irmãos, eles perseveravam unânimes. Eles tinham prazer de ir ao templo. Mas eu iniciei aqui, já falei, de que estamos vivendo esse momento, irmãos, de uma cobrança da parte de Deus. Mas, irmão Edivaldo, e nós que não tínhamos culpas disso, irmão Edivaldo? Sabe por quê, irmão? Eu lhes contei o exemplo daquela irmã em que estava
preocupada com o silêncio da parte de Deus. Aquela irmã em que estava preocupada, parecia que Deus não lhe respondia. E o Senhor mostrou para ela a visão daquelas 3 irmãs, em que para uma ele chegou, ela estava orando, e ele chegou e disse: eu te amo. A segunda, ele chegou para ela, passou a mão na cabeça dela, fez um carinho. E a terceira, ele olhou para ela e prosseguiu. E a irmã questionou: Senhor, por que aquela primeira tu falasse com ela, a segunda passasse a mão e a terceira tu apenas olhasse e fosse embora? E o Senhor amorosamente disse: filha, aquela primeira eu tive que dizer que eu a amo, porque ela quer ouvir constantemente a minha palavra. Ela está se edificando agora. Aquela que eu passei a mão na cabeça dela já está há mais tempo. Porém, filha, aquela outra em que eu passei, apenas olhei para ela, é porque ela me conhece, basta a minha presença. Então, sabe o que isto quer dizer? Aleluia! É uma pessoa em que verdadeiramente é perseverante na presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, quando diz perseverante, é nos lembrar do primeiro amor. É nos lembrar daquele momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo. Que gozo, que alegria, que felicidade. E os anos vão passando e o mesmo gozo, a mesma alegria, a mesma felicidade deve perseverar no nosso coração, deve perseverar em nossas vidas. Então isto é ser constante. Mas quando perdemos o primeiro amor, o Senhor brada, conforme está lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, versículos 4 e o versículo de número 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. E diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Sabe por quê? Mano, não, eu virei brevemente e poderei tirar de você aquilo que você tem. Oh, querido irmão, se já está no fracasso, então tome cuidado, seja firme, constante. Mas depois vem uma outra palavra, meus amados irmãos, tão linda, tão maravilhosa, dentro deste versículo, aleluia, de que é a abundância. Aleluia. Quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante e abundantes. Aleluia. Sabe o que quer dizer abundante? É uma característica que nos remete àquilo que vai além do necessário. Ser abundante é sempre, meus amados irmãos, fazer muito mais do que o que se espera de cada um de nós e fazermos isto melhor do que quando iniciamos. Aleluia! É isto que quer dizer: sejamos abundantes. Abundantes em quê? No amor. Abundantes em quê? Na oração. Abundantes em quê? Na visita aos necessitados. Abundante em quê? Em nossas contribuições na obra do Senhor, contribuindo para o crescimento da obra do Senhor através da minha frequência na igreja, na oração, no cântico. Se eu sei o louvar, eu posso estar cantando, seja no grupo dos varões, seja no ciclo de oração, seja com os jovens, com as crianças. Então eu estou me entregando, aleluia, eu sou abundante na obra do Senhor. E para finalizar, meus queridos, o mais lindo de tudo isto é que diz o apóstolo Paulo, aleluia, nesse versículo em que nós iniciamos a mensagem desta noite, quando o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 58, sabendo que o vosso trabalho não
é vão no Senhor. Então, queridos, fui chamado não para ser um parasita. Fomos chamados não para estar de braços cruzados, fomos chamados como verdadeiros colaboradores dos céus aqui na terra, cuidando da obra do Senhor e cuidando com firmeza, tendo convicção da salvação, do perdão dos nossos pecados, firmeza de que Jesus Cristo breve virá, firmeza de que o evangelho que nós aceitamos não é o evangelho de Paulo, de Pedro, de João. O evangelho que nós aceitamos não é o evangelho de Maria. O evangelho que nós aceitamos é o evangelho de Jesus Cristo, aquele que Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, amados, é a firmeza nossa, meus amados queridos, a constância nossa. Aleluia, passe os anos, passem os tempos, a velhice chegue. Que coisa linda é o velho crente. Aleluia, isto é lindo, o velho crente. Agora, o crente velho é uma tristeza. O crente velho, ele não é firme. O crente velho, ele não é constante. O crente velho, ele não é abundante. Mas o velho crente, ele pode olhar para trás e olhar sua trajetória e dizer: graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz aqui Paulo, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Por que não é vão? Porque vamos receber do Senhor a coroa da salvação, a coroa da justiça, a coroa que está reservado para cada um de nós. Vamos receber o galardão que ele disse, aleluia, que o galardão vem com ele naquele dia, para dar a cada um de nós segundo as nossas obras, as nossas ações. Portanto, meus queridos, aleluia, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo verdadeiramente, aleluias, de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Ele quem cuida de nós, é Ele, aleluia, quem nos dá a vitória. Então vamos encerrar o culto desta noite com mais um hino da harpa. Esse hino, meus amados irmãos, e que nos fala da nossa firmeza diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, porque estamos firmes, aleluia, na presença do Senhor. Aleluia, firmes, aguardando o dia glorioso, aleluias, em que Ele vai voltar, Ele virá para buscar a sua amada igreja. Louve ao Senhor, firmes, aleluia, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça de que no próximo domingo, às 7 da noite, irmão, prepare desde já a sua sala. Eu costumo dizer o altar da sua casa. Convoque sua família que está dentro da sua casa. Convoque eles para o culto de adoração a Deus. 7 da noite de domingo, quando da minha casa estarei transmitindo um culto de adoração a Deus para a tua casa, com o nosso coração voltado para o Senhor. E você não esqueça de, se não já deu aquele joinha, essa mãozinha que está aí no link, quando você abre, se você não apertou ainda, aperta a mãozinha, porque é uma forma de nós sabermos quantos irmãos estão participando desse culto. Então vai lá também,
acione aquele sininho que tem lá. E se você não se inscreveu ainda, está lá uma letra em vermelha, inscreva-se. É só você tocar em cima e você já está inscrito como aquele que está participando desse culto de adoração a Deus. E finalizando, quero avisar para vocês de que o segundo domingo deste mês de maio que vai entrar, nós iremos ter a nossa Santa Ceia no novo templo. Um templo para aproximadamente 2.000 pessoas, então tem espaço suficiente, mas não vamos fazer aglomeração. A ceia começa 9 da manhã e vai até meio-dia. Não haverá o culto presencial. Nós iremos orar pelo cálice, orar pelo pão, adorar ao Senhor com o hino, e os irmãos vão chegando, já vem lá no altar, onde está ali o pão e está também o cálice. Tudo em copinho descartável, você participa, nós estaremos lá e eu convoco desde já os pastores que congregam na João Franco comigo, presbítero e os diáconos, para estarmos ali atendendo a cada irmão. E você que puder, irmão, leve a campanha do quilo, leve alguma coisa. Se você não pode dar uma cesta básica, leve aquilo que você puder para ajudar aos necessitados neste momento tão difícil. Estou sendo procurado por diversas pessoas e, infelizmente, pela ausência dos irmãos aos cultos, as entradas financeiras não têm sido suficientes. Então, lembre-se, e lembre-se também, irmãos, da campanha do som. Leve a sua oferta, leve o seu dízimo, campanha do som, pois todo mês nós temos que pagar R$4.000 do novo som ali da igreja. Então nos ajude e vamos finalizar agora com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pela grande oportunidade que tivemos, Senhor, nesta noite, adentrar na casa do teu filho. Meu Deus, este pai de família, esta mãe de família, Senhor, que está preocupado com a vida financeira. Ó Deus, tenhas misericórdia do teu filho, tenha misericórdia da tua filha. Senhor, abre a porta da bênção, ajuda o teu filho para que ele não perca o seu emprego. Meu Deus, aqueles que têm os seus estabelecimentos e que estão impossibilitados de vender alguma coisa, Pai, que essa peste, ela cesse na nossa pátria. Meu Deus, também eu te peço, de que venha suprir a necessidade dos teus filhos, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Pai, que haja paz dentro deste lar, que seja esta noite de bênção, de prosperidade, sono e tranquilidade da alma e descanso do corpo físico. Proteja os teus filhos, Senhor. E se porventura há uma pessoa que ainda não é evangélica, que está me ouvindo, Senhor, aplica no seu coração o desejo de te aceitar como único Salvador e se tornar firme diante da tua presença, aguardando o glorioso dia do arrebatamento da igreja. Meu Deus, eu oro em favor do presidente da nossa república, Senhor. Tu sabes, meu Deus, de que Satanás ficou revoltado quando a tua igreja saiu à rua a orar pelo presidente, a orar pela nação, a orar pelas famílias. Meu Deus, tem se levantado ali os inimigos, Senhor, inimigos não ocultos, mas declarados, Senhor. Meu Pai, tem atingido o nosso presidente e logo se apressam em querer o impeachment do nosso presidente. Mas, Senhor, caia por terra, pois toda a armadura preparada
não vai prosperar. E que o Senhor abençoe ao nosso presidente, dando sabedoria, governabilidade, Senhor. Ele se torne realmente aquele que foi colocado por ti para dirigir esta nação. E todos os seus inimigos que estejam na Câmara, Senhor, Federal, que esteja no Senado, no Supremo Tribunal Federal, Senhor, essa gente, ó Deus, e que estão iradas por ver um homem em que louva o teu nome, que fala de ti, Senhor. O novo ministro da Justiça, Pai, um ministro evangélico, antes de ser ministro da Justiça, é um ministro do teu reino aqui na terra. Abençoa, Senhor. Dá-lhe graça e dá-lhe proteção. Pai, no nome de Jesus, eu te peço e declaro que este final de semana seja de bênção, de felicidade, debaixo da tua proteção, repreendendo o mal que paira nesta nação, em nome de Jesus Cristo, esperança nossa. Meus queridos, como que é o nosso brado da vitória, quero que todas as crianças que estão aí na sala, papai, mamãe, vamos dar um brado bem forte, jovens, todos vocês, tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Divino Espírito Santo seja conosco para todo sempre. E a igreja diz amém.